Bom dia você, meu irmão, minha irmã, e que a grandeza, a misericórdia do Senhor seja grandemente na sua vida, na sua casa, na sua família e todos os propósitos na sua vida ser realizados em nome de Jesus. Seja de manhã, seja de tarde, à noite, de madrugada, a grandeza e misericórdia eu possa te alcançar, perdoar de todos os seus falhas, seus erros, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Meu irmão, minha irmã, a mensagem que Deus está falando no seu coração poderosamente. Eu gostaria que fosse que nenhum de nós cometesse, mas todos nós cometemos pecados. E nós devemos confessar as nossas falhas, os nossos erros diante do Senhor. Porque a graça do Senhor é misericordioso para nos perdoar. Nós somos gerados no pecado, mas não queremos cometer pecando, viver pecando. E que a graça do Senhor possa alcançar, te abençoar poderosamente em nome de Jesus. Amém? Então hoje, a palavra principal que falar na vida de cada um de nós é confessar os nossos pecados ao Senhor. Que o Senhor é fiel e justo para nos perdoar. Aqui, se você confessar verdadeiramente na sua vida, na sua caminhada. Que muitas vezes as pessoas estão buscando ao Senhor até alcançar as bênçãos, mas elas não querem confessar ao Senhor as nossas falhas, os pecados. Mas a graça do Senhor, que é misericordioso, grande na sua vida. Então, a grande barreira que impede o crescimento na sua vida espiritual, na vida ministerial, na vida profissional, familiar, tudo que tem impedido é na guerra, no pecado. E só confessar os nossos pecados ao Senhor, verdadeiramente Ele é fiel e justo para nos perdoar da vida de cada um de nós, em nome de Jesus, meu irmão. Eu peço, neste momento, que todos nós, internautas, se renda na presença do Senhor, na sua consciência diante do Senhor. Você não precisa falar com uma pessoa. Fala com o Pai, na sua sinceridade, que tudo mais será abençoado na sua vida, na sua saúde, na vida sentimental, profissional, que parece que é simples, mas o pecado, ele impede de ter uma intimidade na presença do Pai, em nome de Jesus. Então, cada dia, cada instante, vamos viver na tranquilidade, na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Meu irmão, minha irmã, eu peço para você também, não esquecer do nosso canal, do Pastor Antônio Costa, no YouTube, que a mensagem sempre é palavra do Senhor. A palavra, a pregação, também da oração. A oração, assim que terminar a mensagem, nós vamos orar. Vamos falar diretamente com o Pai. Todas as nossas necessidades, as suas fraquezas, as suas necessidades mais urgentes que você está precisando, vamos falar com o Pai. Orar. Orar é falar diretamente na face do Senhor. Espiritualmente. Eu te peço, meu irmão, minha irmã, daqui a pouquinho, assim que terminar essa mensagem, nós vamos orar, falar diretamente com o Pai. E a graça do Senhor fala segundo as suas necessidades, ou na sua família, ou tudo que está sentindo no seu coração. Vamos falar diretamente com o Pai, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, começando nessa mensagem que Deus está falando, é confessar os vossos pecados. É que a mensagem é maravilhosa, é muito bom, mas temos que tomar posição, meu irmão. Confessar nossos pecados e Ele é fiel para nos perdoar, em nome de Jesus. Então vejamos aqui que sempre que vai falar é dentro da palavra de Deus. No Salmo
51, versículo 4, está dizendo assim: contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos é mal, para que seja justificado quanto falares, e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que ama a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria de Deus. Essa palavra que Deus está falando no coração de cada um de você, meu irmão, minha irmã, é saber que nós cometemos diariamente, que a gente às vezes nem percebe. Vamos ter, durante o dia, tenha neste momento, no início de manhã, ou de tarde, de noite, no seu horário que você tem o início da sua jornada. Confessa com o Senhor, limpa, perdoa de todas essas falhas, seus erros. Que a palavra do Senhor está dizendo: contra ti, somente pequei, e fiz o que aos teus olhos é mal. Nós temos a consciência, às vezes não fala, acha que não vale, que ninguém está percebendo, mas é real, meu irmão, minha irmã. Se comete um pecado contra o Senhor, é imediatamente, se for possível, conserva a sua vida, muda a sua história e peça perdão ao Senhor, porque Deus ama as nossas vidas limpando de todo o pecado. Ele ama o pecador, mas nunca vai concordar com o pecado na vida de cada um de nós. E a palavra continua falando que para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Porque quando nós confessar os nossos pecados, nós seja limpo, puro, agradável aos olhos do Senhor. Ah, mas você pode dizer, mas eu sou pecador, eu estou pecando. Pecador, nós somos pecadores, não devemos pecar. Mas se pecar, nós temos o advogado, Jesus Cristo, para nos limpar de todos os nossos pecados, para que nós sejamos, cada dia, não vivamos em pecado. Vamos nos aproximar, ter uma intimidade na presença do Senhor, em verdade. Os seus projetos, os seus sonhos, as suas realizações, todos você tem sentido buscando. Vamos pedir ao Senhor, Pai, nos limpa de todo pecado e todo erro, para ter uma vida perfeita, agradável aos olhos do Senhor. Versículo 5 está dizendo assim: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que ama o verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria de Deus. A sabedoria do Senhor é tremenda, extraordinária. É a sinceridade que nós tem cometido alguma falha. Sinceridade, vamos falar com o Senhor. Eu pequei contra o Senhor. Quem sabe contra alguém. Senhor, me perdoe. Eu estou confessando as minhas iniquidades, os meus erros, meu Pai. Me perdoa. E o Senhor vai colocar no esquecimento, para você seja limpo, agradável aos olhos do Senhor, em nome de Jesus. Então, cada um de nós, tudo que você está precisando, clamando, falando com o Pai, mas é importante, meu irmão, é como se fosse um caminho cheio de espinho, de pedra, de buraco, que não dá para você passar direito, ou não tem como você chegar no seu propósito, no seu sonho. É o pecado. Mas se a gente pedir ao Senhor limpar,
aquele pecado no nosso coração, nas nossas palavras, as atitudes. Conserta e seja uma vida correta diante do Senhor. O Senhor vai ser um caminho perfeito aos olhos do Senhor na sua vida. E o seu sonho seja realizado, as bênçãos sejam alcançadas, a sua saúde seja restaurada, a tua beleza espiritual seja acrescentada diariamente. Em nome de Jesus. E hoje Deus está falando em várias referências bíblicas para a gente falar mais um pouco. Quanto que é bom que Deus quer falar, nos orientar, nos capacitar poderosamente em nome de Jesus. Se você puder, dá aqui no provérbio, em nome de Jesus, glória a Deus, provérbio 28, 13. Olha que Deus está falando na vida de cada um de você e de nós, porque eu também posso, em nome de Jesus. Provérbio 28, 13, está dizendo: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Olha para você ver, é muito forte. Mas a pessoa vai lutando, buscando de todas as maneiras e não está conseguindo crescer na vida espiritual, na vida profissional, na vida financeira, sentimental. Você tem que prosperar, crescer e ter uma vida agradável diante do Senhor, diante dos seus sonhos, seja realizado. Você será próspero, de bênção na sua vida. Então, falando na parte B do provérbio 13. Mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Olha que tremendo, extraordinário, meu irmão, minha irmã. A palavra do Senhor dizendo que, mas os que as confessa e deixa e alcançará misericórdia. Temos que confessar os nossos pecados, meu irmão. Não é simples. Muitas vezes a pessoa nem percebe que está cometendo pecado. Não acha, não percebe que falar uma piadinha com alguém, pensa que não é problema, não é pecado, mas é, meu irmão. Deus é perfeito, Deus é agradável diante do Senhor. Vamos ter bons hábitos na presença do Senhor, bons hábitos na nossa sociedade, bons com todos os nossos irmãos na nossa fé, para que nenhum pecado mal possa impedir a nossa vida prosperar na sua área, em todas as áreas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu irmão. Então eu te peço também, cada um de você, que está preparando a sua caminhada profissional, você é um jovem, ou pessoa, um profissional que muito tempo está lutando para conquistar a sua caminhada, fala com o Pai, limpa. Às vezes uma coisa simples, porque más palavras, más atitudes, está impedindo o crescimento. Eu estou sempre falando, meu irmão, minha irmã, somos pecadores. Deus ama o pecador. Deus só não aceita o pecado. Então, nós somos pecadores, mas somos exemplo na presença do Pai. Exemplo na sociedade. Sermos agradável e perfeito na nossa igreja. Não minta. Fala a verdade. E a sinceridade do Senhor vai nos fortalecer em verdade. Sinceridade em nome de Jesus. Então vejamos aqui também lá no Salmo 32, versículo 5. Olha que Deus está falando de novo. Que é necessário confessar os seus pecados. Dizendo assim, confessai-te o meu pecado e a minha maldade não encobrir. Dizendo ainda, dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoastes
o mal, a maldade no meu pecado. Essa é a palavra que Deus está falando no nosso coração. Deixa todos os impedimentos que têm interferido na sua vida. Limpa o seu coração. Fala com o Pai. Perdoa, confessa os seus pecados para ter uma vida agradável e perfeita diante do Senhor. Aí você pode me perguntar, está perguntando, você é perfeito, você não tem pecado. Claro que eu tenho, todo dia, infelizmente. Não deveria viver no pecado, mas eu não sou perfeito. Eu dependo da misericórdia do Senhor, mas eu busco todo dia, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu dependo da misericórdia do Senhor. Eu peço, Pai, me ajude para que nenhum pecado que eu não cometa. Mas se eu cometi, Pai, me perdoe. Confesso as minhas transgressões para que eu seja limpo. Em nome de Jesus. A palavra do Senhor está dizendo, repetindo para você ver, confessai-te o meu pecado. É importante confessar. E a minha maldade não encobrir. Às vezes comete alguma coisa, algum pecado contra alguém, contra o Senhor. E você deixa quietinho. Você vai somando. Pecou um pouquinho, mais outro um pouquinho, mais um pouquinho. Quanto tempo de pecado está impedindo o crescimento na sua vida? Irmão, confessa diante do Senhor. A palavra está falando. Confessa-te o meu pecado e a minha maldade. E não encobrir. Fala a sinceridade do que aconteceu na sua vida. Fala com o Senhor. Não precisa falar comigo. Fala com o Pai. Ele nos perdoará em nome de Jesus. Dizendo ainda, dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões. Confessar todas que se sentir no seu coração. Fala com o Senhor. Ele ouve. Ele tem misericordioso na vida de você, de mim, de nós. Temos que confessar. Porque o Senhor é onisciente e onipresente. Ele sonda os nossos pensamentos. Muito menos de falar. E tu perdoastes a maldade do meu pecado. Deus perdoa. Deus é misericordioso, bondoso, e esteja feita grande misericórdia do Senhor na sua vida de maneira poderosamente em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmão, como eu tenho falado para você, que a graça do Senhor sempre nos abençoa, sempre nos restaura de maneira poderosamente em nome de Jesus. Aqui, lá no Deuteronômio, na crônica mesmo, perdoa, crônica, terminando a gente orar, mais uma vez, que Deus está avisando, falando para você. Eu falo você, mas é valer você e mim. Segundo Crônica, capítulo 7, versículo 14, fala assim, glória a Deus. E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, ou seja, o pecado, então eu ouvirei e sararei a sua terra. A terra é você toda a sua existência, que Deus sara, limpa, restaura completamente na sua vida em nome de Jesus. E neste momento, meu irmão, ouve essa mensagem. Não é que eu estou fazendo uma correção na sua vida, não. Nós precisamos ter a misericórdia do Senhor. Você precisa da misericórdia do Senhor, mas é preciso que você também confessar a sua vida. Confessa as suas fraquezas, você cometeu ao Senhor. E Ele verdadeiramente nos perdoará, verdadeiramente na sua vida,
nos seus pecados, em nome de Jesus. E limpando os seus pecados, e a graça do Senhor vai te alcançar. E os seus propósitos, os seus sonhos, as realizações, seja feita a vontade do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Muitas vezes, meu irmão, minha irmã, nós somos simples de pedir. Pedir para as pessoas, pedir ao Senhor, mas as coisas boas das coisas corretas. Mas se faz alguma coisa que não é correta diante dos homens, se tem cometido alguma coisa que não é correta diante do Senhor, você esquece de perdoar, de consertar. E às vezes isso é o momento mais importante que interfere no crescimento na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Então eu peço para vocês agora, nessa mensagem, reflita dessa mensagem. Certamente você viu as mensagens muitas vezes nessas referências aí. Mas Deus está falando no seu coração, na sua vida, na tua alma, no seu espírito. Nessa manhã, nessa tarde ou à noite, no seu horário que está vendo essa mensagem, fala diretamente com o Pai. Abre um coração sincero, confessa verdadeiramente, e Ele é fiel para nos perdoar de maneira poderosamente em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Como eu tenho falado também para vocês, que agora nós vamos orar nas áreas que você precisa. Pessoas estão vendo essa mensagem em vários lugares dessa terra, seja do nosso país, no Brasil ou fora do Brasil, perto ou longe. A graça do Senhor pode ser alcançada de maneira poderosamente através da oração. Nós vamos falar diretamente com o Pai. Você vai falar com o Pai. Nós vamos falar com o Senhor. E a graça do Senhor pode te alcançar de maneira poderosamente. Eu peço para você que está pedindo a misericórdia do Senhor, de te limpar de todos os seus pecados, os seus erros. E Ele pode, o Senhor, mudar a sua história, encher de alegria na sua vida, da sua caminhada, na sua família e tudo mais, em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai poderoso, eu sei que o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, Pai. A tua misericórdia do Senhor, Pai, sonda todas essas pessoas que estão vendo essa mensagem, Pai. Seja perto, seja longe, seja jovem, seja adolescente, seja adulto, seja vovô, vovó, pessoas que estão longe, fora do país, ou longe ou perto, Pai. Visita e abençoa poderosamente na vida deles, meu Pai. As necessidades das pessoas que estão nos hospitais. Cura, sara, liberta, restaura na vida desse homem, dessa mulher, desse jovem, essa criança. A pessoa está acidentada, estão enfermo, sentindo dor. Muda a história na vida deles, ó Pai. Em nome de Jesus, perdoa os pecados que têm confessado na vida deles agora, Pai. Em nome de Jesus. Peço também, Pai, visita, sonda a necessidade das pessoas nas cadeias, nos asilos, das delegacias, pessoas que moram na rua, pessoas que estão no trabalho, pessoas que estão viajando, pessoas, ó Pai, que estão precisando de ser restaurado na vida, libertação de todo mal, em nome de Jesus, meu Pai. E que tua graça, a tua misericórdia, Senhor, seja alcançada poderosamente, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.